Também, doutor Daniel, muito bom dia, muito satisfação recebê-lo aqui nos microfones da Jaciz FM. Bom dia, meu caro Francisco, meu amigo Ailton Mundo, Ana, que está aí na sonoplastia, e também quero saudar todos os ouvintes internautas que se encontram nesse momento ouvindo, né, acompanhando esse programa tão importante para a nossa comunidade. Doutor Daniel Macedo, o tema que a gente conversava para o senhor trazer para a gente hoje é com relação ao comportamento do ser humano nessa pandemia, né? Questão de conscientização e também a saúde mental, como manter a saúde mental num período como esse. Bom, primeiro quero dizer que é um tema muito vasto, complexo, mas que esse momento de pandemia nos coloca numa situação bastante problemática, né? Por ser um tema que nos traz essas vias de reflexão e ao mesmo tempo concretiza a crise que estamos vivendo. Como é importante nós falarmos em saúde mental, principalmente no campo da prevenção, e ao mesmo tempo associando as consequências que esse novo coronavírus tem trazido para cada um de nós, no nosso campo, principalmente psicológico, tá certo? Então, assim, quando vocês abrem um espaço de um programa relevante como este para falarmos dessas pautas, nos traz uma abertura imensa, principalmente nós que trabalhamos no campo da saúde mental, para que nós possamos dialogar, colocando à disposição reflexões e ao mesmo tempo questionamentos que nos ajudam a toda essa compreensão. Doutor Daniel Macedo, ponto principal, como manter a saúde mental e como ter um sentimento de conscientização no meio dessa pandemia? Primeiro, eu acho fundamental, Ailton, essa questão do comportamento. Nós estamos vendo em Picuí, claro, em toda a região, Curimataú e Sertão Paraibano, uma grande complexidade em relação aos comportamentos. Então, primeiro, para que eu possa me cuidar e tenha a prevenção de uma saúde mental, diga-se de passagem, estar mais equilibrado, mais evitando alongar, né, os problemas psicológicos, desenvolvendo, claro, né, a depressão, a ansiedade e outras síndromes, é importante que eu possa trabalhar o meu comportamento, que eu tenha esperança, isso é fundamental, que a nossa comunidade possa não se desesperar diante do alarmante crescimento dos índices de pessoas contaminadas e até de óbitos, mas que eu possa também colaborar, porque se eu não colaboro, se eu não participo junto de todas essas estratégias e eventos que estão acontecendo na cidade para prevenção e inibir, né, que é o nosso desejo maior como profissional de saúde, inibir essa proliferação do vírus. Então eu vou perder a guerra. O principal comportamento é colaboração. Se eu não tenho colaboração, eu vou perder essa guerra que é fundamental para cada um de nós. Quantas pessoas são testemunhas e até pessoas que foram contaminadas desse fenômeno tão devassalador e tão preocupante entre nós. Então, cuidar da saúde mental é um paradigma importante que nós temos que preservar hoje em dia, porque senão vamos contaminar e vamos aumentar também, vamos dizer assim, essa pandemia entre nós. E, doutor Daniel, que você fala sobre não se desesperar, e com relação quando é o contrário, a pessoa que não se importa, não liga e não sente, né, não sente assim, a gravidade da situação. Eu estava até brincando ontem com um colega, né, da área de psicologia, falando assim de certos comportamentos, como nós, às vezes a gente estuda nas teorias alguns tipos de personalidade. E tipos de personalidade tem aquelas características. Diante da pandemia, tudo isso é revelado. Por exemplo, pessoas que eram extremamente egoístas, né, narcisistas, que é também até perversas em relação ao respeito ao outro, começam a revelar isso. Então nós temos comportamentos que fazem parte de um determinado grupo, que é influenciado inclusive por teorias, como por exemplo, está muito em moda uma palavrinha que é na verdade uma corrente filosófica, que é o ceticismo, que gera também o negativismo. Em Picuí, na região, temos professores de filosofia, vocês sabem muito bem qual é a corrente do negativismo e do ceticismo. Claro que as pessoas não têm a ciência, mas são influenciadas. Então o comportamento é moldado, o nosso comportamento é influenciado por ideias. Então, de fato, tem pessoas que não acreditam
acreditam e até podem acreditar, mas no comportamento acabam subestimando o grande risco que é a contaminação. Então é comum nós presenciarmos e testemunharmos como exemplo pessoas que estão livremente caminhando na cidade, pessoas que estão buscando os bares e outros estabelecimentos onde vendem bebidas para se aglomerarem, porque nos ambientes onde há bebidas ninguém praticamente usa máscara para ingerir a bebida e etc. Não estou falando criticando estabelecimentos comerciais, mas eu estou indicando que certos comportamentos ajudam a ter mais riscos para que a população seja vulnerável à contaminação. Então isso é verdade. Tem pessoas que negam, tem pessoas que brincam, tem pessoas que subestimam. Há traços de personalidade que são arrogantes. Eu não pego. Isso. Mas quando eu digo isso, de uma maneira inconsciente ou não, eu acabo quebrando uma lógica comunitária. Eu acabo levando em risco o outro que está comigo. Eu não uso máscara, eu não faço uso do álcool em gel ou não me higienizo, mas eu me relaciono. Olha como é o paradoxo. Eu não me cuido e também tenho a consciência de que eu estou prejudicando aqueles que estão comigo. Então o que é que eu vejo hoje? Uma crise que parte de um comportamento reforçado por uma educação que é fragmentada e que é muito hedonista, ou seja, é muito egocêntrica. As pessoas não colaboram. E por outro lado existem famílias e dezenas de pessoas sofrendo pelas perdas. É a grande contradição. Eu identifico uma crise, é uma crise de comportamento que gera tudo isso. Não é crise religiosa não. A gente não está vendo crise de teologia porque todo mundo tem religião, todo mundo participa, enfim. O problema não é religioso, mas o problema é parte principalmente da existência humana, no sentido de comportamento. Quando eu não acredito, eu negligencio e desrespeito também todos os profissionais que trabalham no fronte, que estão enfrentando na saúde de Picuí essa pandemia por meio de informações e por uma estratégia de prevenção. Então isso é importante que você diz, para que a gente reforce e se diga várias vezes que a prevenção parte de comportamentos que aceitem colaborar e evitem essas dificuldades. Só lembrar que o Daniel está meio ofegante, é porque ele está de máscara também. Ofegante é porque eu cheguei um pouquinho correndo, mas daqui a pouco eu vou... Vai descansando, toma aguinha aí um pouquinho. Eu cheguei numa carreira grande aqui, porque quando tá no horário. Mas a mente está funcionando. Já tem um áudio aí pro doutor Daniel aí no grupo, né, Ana? Passa aí, por favor. Pois não. Se você já está atendendo aí na maternidade, se tiver, me avise que eu estou precisando de um psicólogo para me ajudar, em nome de Jesus. E você é o melhor que tem em Picuí, como todo mundo fala. Se já estiver atendendo, me fala, me dê essa resposta, que eu quero te procurar, que eu estou precisando muito. Dona Loura, muito obrigado pela consideração. No momento eu me encontro de férias, mas assim que eu retornar, aí a população vai saber. Mas lá tem o serviço de psicologia, continua com outro profissional, tá certo? Muito bem. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que está conosco, inclusive a Ellen. Você conhece a dona Ellen? Demais. Ellen Moraes está conosco, nos acompanhando. Um abraço. Ela foi a primeira enfermeira a tomar a vacina da Covid, né? Na última, no lançamento. O doutor Daniel, existe uma classificação para esse tipo de personalidade? Por exemplo, a gente sabe, o indivíduo sabe que o perigo existe e que a melhor maneira de se prevenir é usar máscara, e se higienizando as mãos, evitar aglomeração. Na área da psicologia existe uma classificação para um temperamento desse? A ciência da psicologia, que é uma ciência vasta, que é reforçada e fundamentada por várias correntes, né, de pensamento, tem explicações, né? Assim como outras, como a sociologia, a filosofia, enfim, as ciências humanas. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela diz que todo o nosso comportamento e sentimentos e emoções são influenciados pelo pensamento. Então, se eu sou uma pessoa que penso rigidamente, que sou condicionado a pensar a partir do que
eu aprendo no meio que as pessoas me influenciam, então tende a eu reproduzir no meu comportamento e também, né, nos sentimentos. Se eu sou uma pessoa que não acredito, sou pessimista, não, isso é invenção. Na psicanálise a gente chama de mecanismos de defesa, né? Por exemplo, a racionalização, a própria negação. Então, se eu acredito que o vírus não existe, e se existe não vai pegar em mim, então eu tenho mais probabilidade de me arriscar, de ser vulnerável e entrar em risco. Eu começo a me comportar de maneira negligente. Quando eu acredito que o vírus ele não pode me alcançar, então eu vou estar em risco, porque eu vou me comportar de maneira relativa, de maneira alinhada com o que eu penso. Eu não vou usar máscara. Então veja que todo comportamento ele pode ter uma explicação de fundo. Os cognitivistas, até os psicanalistas também trazem essas questões. Muitas questões em nós são impulsos inconscientes também. Às vezes eu ajo inconscientemente. Nós vimos também a questão da influência dos grupos. De repente eu estou num grupo que um não segue as medidas, o outro também até aglomera e segue uma alienação de massa. É muito comum nos fenômenos sociais, né? A sociologia explica muito bem os fenômenos de massa. E a gente vê na complexidade da pandemia esses fenômenos. As pessoas são induzidas muitas vezes a se comportar de maneira errônea e desconsideram a ciência. Por isso que a luta de nós profissionais de saúde, principalmente de saúde mental, é reafirmar a importância do SUS e, sobretudo, a ciência, porque foi a ciência que trouxe essas teorias e trouxe também as práticas técnicas de averiguação e chegar a resultados que nós esperávamos, que é, por exemplo, a vacina. Doutor Daniel, só falava sobre a questão da indução. Aí vem a minha pergunta: até onde, por exemplo, um pensamento político, né, uma fala de algum político, até onde uma pessoa deixa se influenciar, até onde influencia as pessoas, até onde isso influencia na relação entre acreditar no vírus ou não, tomar vacina ou não, esse tipo de questão. Tem um autor eu não lembro o início do nome, mas o sobrenome é Curten. Curten falava em paradigmas. Todos os grupos étnicos ou políticos seguem um paradigma, né? E a gente sabe que todo pensamento ele está, como eu falei no início, ele tem um fundamento e também segue uma linha de comportamento, etc. Infelizmente, claro, respeitando as posturas, a gente respeita, às vezes a gente às vezes não aceita, mas tem que respeitar. Por outro lado, a gente tem que revelar. Eu anuncio denunciando, porque eu revelo o que é a realidade. Eu acho que algumas opiniões, algumas ideias desprovidas de um conhecimento mais complexo, mais multidisciplinar, acaba influenciando uma boa parte de uma população que segue essas ideias. A questão não é o ser humano em si, eu falo isso em palestras, escrevo, não é a questão de um personagem em si, mas é o que reproduz em sociedade num momento de crise. Estamos vivendo uma crise de paradigma, pessoas estão morrendo e qualquer palavra solta, descontextualizada, fora da ciência, fora das influências religiosas, enfim, daquilo que nos fortalece como seres humanos dentro de uma comunidade de vida, é contradição. São palavras distantes de uma realidade que precisa urgente ser fortalecida por princípios de solidariedade, princípios de altruísmo, né? Quando um sujeito fala que uma doença é uma brincadeira, como a gente viu bem no início, é só uma gripezinha, depois vem os consertos, alguém vem para consertar, é uma irresponsabilidade, porque o problema não é o ser humano que está dizendo, é o lugar que ocupa. Quando eu ocupo um lugar, e é um lugar social, eu tenho influência sobre aqueles que me seguem. Aí se cria uma espécie de liderança. Nem toda liderança é liderança como a gente tem nos conceitos, né, da psicologia organizacional. Para ser um líder eu preciso de capacidade de gerência, capacidade de fala, de influenciar e também de carisma. Então nem todo representante é um líder, é mais um chefe que manda, ordena e as pessoas saem como massas, reproduzindo, falando sem contexto, sem fundamentação. Então eu tenho muito cuidado e tenho muito medo desse tipo de postura. Eu prefiro aqueles que pensam na transformação a partir de uma comunidade reunida,
ouvindo profissionais que entendem, que estudam. Palavras soltas e irresponsáveis dentro de ideologias acabam atrapalhando toda uma linha de enfrentamento à Covid. Então a gente vive também essa crise de ideologias. A ideia é que não houvesse ideologias para atrapalhar, mas que houvesse uma cientificidade compartilhada para que nós pudéssemos consagrar o que é prevenção e o que é a luta para se tornar comum essas estratégias de cura. A crise da humanidade é a busca da cura, a Covid, do novo Covid. Nós estamos chegando próximo, mas ainda está muito lento, né, o processo, porque as pessoas estão atrapalhando, muitos atrapalham. Dizer que um Covid não existe, que só pega naqueles que são idosos, mentira, falácias. Isso é importante dizer. Nós precisamos conquistar o convencimento de que cada um de nós é responsável no processo. E nós não podemos entrar nas ondas ideológicas do negativismo, que é o que está falando tanto isso. O negativismo leva ao ceticismo, à suspensão de todas as crenças. Covid não existe, é uma invenção da China. Independente disso, pessoas estão morrendo. Quem imaginaria a gente perder pessoas maravilhosas que conviviam conosco aqui em Picuí? E perdemos. A crise não é religiosa. A crise é uma questão de comportamento e de ideias. Ou a ciência sobrepõe, no sentido de todos os profissionais pesquisarem para ver essa cura, para encontrar novas alternativas, ou então a gente vai perder a guerra por certos ortodoxismos e posturas como essa. Então vocês já viram mais ou menos a minha linha de pensar, né? Dentro de um contexto de complexidade, multidisciplinariedade, ou seja, cada ciência tem algo a dizer. E se a gente negligenciar essas falas, a gente vai perder essa guerra e vai aumentar cada vez mais os casos de Covid, né? Que já passa de mais de 200 mil, né? Óbitos. Como manter o equilíbrio? Para encerrar, como é que a gente pode manter o equilíbrio? Manter a paz, né, e saúde mental no meio disso tudo? Eu acho que um pensamento bem simples seria justamente cada um fazer sua parte, seja colaborador, evite se aglomerar. Quando você vê um colega, um amigo te chamar para um banco, né, de praça, e você vê que está se juntando gente, tenha coragem, use a sua inteligência, convença o seu colega para não permanecer aglomerado, evite ir para os lugares onde você vê muita gente, use de novo, isso é até fica até engraçado a gente ficar todos os dias dizendo use máscara, não era pra gente dizer isso mais. Usar máscara, se aglomere e higienização eram para ser comportamentos já adquiridos. Então o que eu posso dizer é isso: tenham calma, né? Se cada um fizer sua parte, cada um ser prudente e honesto em relação a si mesmo e ao outro, com certeza a gente vai evitar a proliferação rápida e vamos celebrar lá na frente, no mundo pós-pandemia, essas conquistas. E não vamos chorar mais por morte de pessoas que estiveram conosco. É muito triste a gente perceber na nossa comunidade pessoas partindo, indo embora, pessoas maravilhosas, pessoas que tiveram uma representação muito forte na comunidade, contribuíram, e a gente perde fácil, e ainda eu continuo brincando, negligenciando e não reconheço essa história. Então a partir de hoje repense, para que você não seja o protagonista de contaminação. É como, né, a linha do AA, evita a primeira dose, ou seja, evite esses contatos, não se aglomere, tenha calma, faça a sua parte, que os profissionais de saúde estão fazendo a parte deles, e vamos vencendo num processo de sabedoria. Obrigado, Daniel, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu agradeço a todos e a todas que estão nesse momento nos acompanhando e a vocês que fizeram o convite.